Fala galera, mais um vídeo da série Quem Foi? E hoje nós vamos falar sobre o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon nasceu em Kelvedon, na Inglaterra, em 1834. E a gente vai entender por que ele é um cara tão importante para o nosso cristianismo. Ele se converteu ao cristianismo em 1850, com 15 anos de idade. E o interessante é que um ano depois ele estava pregando o primeiro sermão dele. E um ano depois desse primeiro sermão, ele foi chamado para ser pastor numa igreja batista lá em Waterbeach, também na Inglaterra. O legal da história de Spurgeon é que ele era chamado para ser pastor numa igreja e a igreja começava a lotar, ia de 40 a 100 membros, e ele era chamado para ser pastor em outra igreja, aquela igreja lotava, e chegou num ponto que ele estava pregando, sendo pastor numa igreja com 4.400 membros, e a igreja lotava, e lotavam as ruas para ouvir aquilo que Spurgeon estava falando, aquilo que ele estava pregando. E ele é muito conhecido pelos seus famosos sermões, muitos sermões, e ele é chamado de príncipe dos pregadores por causa disso, pelos famosos sermões dele, também chamado de último dos puritanos, por ser da ordem dos puritanos. É dada a autoria de Spurgeon para mais de 3.653 sermões separados em 63 volumes, que é dado como maior do que toda a enciclopédia britânica, como o maior conteúdo escrito por um cristão em toda a história da humanidade. Então, pra você ver como esse cara estudava as escrituras, como ele comentava sobre os livros, como ele pregava e preparava tantos sermões que eram impressos e distribuídos por todo o mundo, por todos os Estados Unidos, por toda a Inglaterra. Muitos dos sermões de Spurgeon foram copiados e levados para os Estados Unidos, e alguns até foram censurados porque ele era conhecido por ser um cara totalmente contra a escravidão dos negros na África. Então ele falava isso nas pregações dele, levava o amor de Cristo através dos seus sermões, e muitos eram censurados por causa disso. Um dos sermões dele, o sermão 537, a regeneração batismal, foi impresso só em uma semana mais de 300 mil vezes e foi distribuído por todos os Estados Unidos, e muita coisa do que a gente fala hoje é baseado em sermões de Spurgeon. Eles são distribuídos e comentados até hoje, grandes devocionais e mais de 135 livros editados e escritos por Spurgeon até o momento da sua morte. Com 57 anos ele começou a ter problemas de saúde, já estava com a idade avançada, era um cara que não parava, que estava sempre em oração, que estava sempre ajudando as pessoas, e ele teve insuficiência renal. E até hoje pode-se ler no túmulo dele: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando a aparição do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você ver como esse cara foi importante para a história e como muitas pessoas se converteram e conheceram a Cristo através da vida dele. E uma das frases que eu particularmente mais gosto de Spurgeon é: antes que o sol se ponha, pense em algum ato que leve alguma pessoa para se converter e execute ele com todas as suas forças. E muitas outras coisas. Na nossa página nós já postamos muitas coisas do que Spurgeon falou, porque era um cara muito inteligente, muito estudioso, que estudava, orava pra caramba, e é um exemplo de vida pra gente até hoje. Então esse foi mais um vídeo da nossa série Quem Foi? Falamos sobre Spurgeon. E comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você já ouviu alguns dos sermões dele. A gente vai deixar o link aqui para alguns dos sermões, dos esboços de sermões de Spurgeon para você ler, e alguns vídeos para você ver como esse cara era tão estudioso das escrituras. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.